Pai seja convosco. Vamos orar e meditar na palavra do Senhor? Senhor Deus e Pai, obrigada por mais esse dia, Pai. Por mais essa palavra, Senhor, que o Senhor vai nos ensinar. Pai, abençoa cada um, Pai, que está nesse momento, Senhor, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha, Senhor, tocar em cada coração e venha nos ensinar, Pai. É que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, vamos lá? A palavra de hoje está no livro de Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que palavra tremenda, né? Então aqui, essa palavra quando Jesus rendeu o espírito dele na cruz. Então Jesus estava ali na cruz, chegou o momento dele morrer ali na cruz, ele rendeu o espírito e aconteceram coisas sobrenaturais naquele momento. O primeiro milagre, né? A primeira coisa que aconteceu ali foi o véu do templo se rasgar. São coisas espirituais, né? Então o véu se rasgou de alto a baixo. Então isso quer dizer que Deus rasgou lá de cima o véu que impedia nós de nos relacionarmos com Deus. Porque com a morte de Jesus, com o sangue dele derramado, esse acesso a Deus foi permitido, né? Então tem esse rastro de sangue, né? Sangue de Jesus sobre esse relacionamento entre nós e Deus. Antes nós não tínhamos esse livre acesso. E aí depois da morte de Jesus nós conseguimos esse livre acesso para falar com Deus. Então a gente está falando em coisas espirituais. E aqui real mesmo, né? O que aconteceu ali, a terra tremeu e fenderam-se as pedras. Olha só que coisa tremenda também que aconteceu ali, naquele lugar, na morte de Jesus, quando Jesus rendeu o espírito dele. Uma outra coisa, assim, tremenda é que os sepulcros foram abertos e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Esses santos aqui são pessoas que foram santificadas em Jesus, pessoas que morreram crendo em Jesus, pessoas que morreram crendo no Messias, pessoas que realmente se dedicavam a Deus. Então elas são chamadas de santas porque elas são santificadas por Deus, não porque são santas, mas porque Deus santifica. Né? A palavra de Deus santifica. Então eram pessoas realmente que se dedicavam a estar na obra de Deus, a estar lendo a palavra de Deus. Essas pessoas, à medida que elas vão lendo a palavra de Deus, vão conhecendo, né, os versículos, vão conhecendo a Deus, elas vão sendo santificadas, porque a palavra de Deus ela nos limpa. E no 53 diz assim: saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só que coisa tremenda. Então, quando Jesus morreu, esses fatos, né, sobrenaturais aconteceram e nos deram, né, aí condições, né, de estar com livre acesso ao nosso Deus. Coisa tremenda, né, a morte de Jesus. E quanto mais a gente entende essa morte de cruz, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente procura, né, entender, mais revelações o Senhor vai nos dando. Né? Então, creia em Jesus, Ele está vivo, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está ali pronto para nos ajudar, porque Ele nos ama. Essa morte de cruz representa e mostra e demonstra o grande amor de Deus por nós. Nós não somos merecedores desse amor, mas Ele nos ama infinitamente. E no versículo 54 diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles estavam ali, né, guardando a cruz ali naquele momento em que Jesus estava na cruz. E quando Jesus morreu, rendeu o espírito dele,
eles perceberam, tiveram a certeza, com esse terremoto, com essas coisas que aconteceram, eles tiveram temor e acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Que nós venhamos também crer que Jesus é o Filho de Deus e que nos ama infinitamente. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada um, Pai, para entender, Senhor, a Tua palavra, para entender a Tua morte de cruz, Pai, para se render a Ti, Pai, para confiar em Ti, só em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, aquele que veio salvar a nossa alma do inferno. Ó, Pai querido, obrigada por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, toque em cada família, curando, libertando, salvando, abençoando e abrindo o entendimento. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Fique com essa palavra, medite nela e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus te abençoe.